introdução, para a gente ganhar tempo aqui, porque eu acredito até que esse texto é um texto muito conhecido, um texto em que Jesus ele tem esse diálogo, né? Quantas campanhas como a de hoje mesmo a gente sempre escuta ministrações sobre Jesus falando com a mulher na beira do poço, e a gente sabe o contexto por trás dessa passagem, né, sobre os samaritanos e os judeus. Isso tudo começou lá, se você abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 17, você vai entender o porquê que começou essa dissensão entre eles. Não havia, mas passou a acontecer isso logo ali durante o período do cativeiro, do cativeiro assírio, onde o povo começou a se tornar impuro, se misturar com as práticas das nações pagãs, e o povo começou ali a ter e causar essa divisão que é religiosa e política. Então, se for falar de um contexto aqui, de uma introdução, a gente vai perder muito tempo falando sobre isso, mas só para você entender que não havia essa dissensão, ela passou a existir. E é por isso que esse texto de João capítulo 4 é um texto que chama muito a atenção. Por quê? Porque Jesus está indo num ponto, numa região geográfica que normalmente os judeus evitavam estar entrando em contato com os samaritanos. Mas Jesus veio à terra para salvar. Ele veio para nos apresentar a graça. E eu gosto muito de falar isso. Eu sei que nós estamos numa campanha hoje aqui, é um culto de libertação, é um culto de milagres. E eu gosto sempre de salientar isso, que é o quê? Jesus opera milagres, sim ou não? Sim. Mas essa é a prioridade de Jesus? Não é prioridade. Jesus cura, Jesus salva, Jesus cura, Jesus opera milagres, dá vista ao cego, abre porta, Jesus abençoa com coisas pequenas que nós precisamos, Ele faz tudo isso. Mas a prioridade de Jesus na terra não era fazer essas coisas. Por que Ele faz então, missionário? Por que de vez em quando Ele cura alguém? Por que de vez em quando Ele abre uma porta de emprego? Por que de vez em quando Ele levanta alguém que está enfermo, transforma? Por que Ele opera em casamento? Por que Jesus faz tudo isso? Pela misericórdia. Todos os lugares, em todos os cenários que Jesus passou, Ele sempre emanou o seu poder. Então o poder de Jesus no ambiente vai causar alguma movimentação no campo espiritual. É por isso que quando alguém pega o microfone e fala Jesus está na casa, você precisa estar ligado, porque se Ele está na casa, alguma coisa vai acontecer. Amém? Mas essa é a primazia de Jesus? Não, Ele vem salvar. Então por que Jesus passa em Samaria? Porque Ele tem um propósito a cumprir, Ele tem a graça para oferecer. E a graça de Jesus não está retida ou contida só para o povo judeu. Essa graça é para toda a nação, para todo o povo espalhado na terra, tanto que nos alcançou até hoje. Então esse texto é um texto que gera discussões teológicas, mas Jesus não está ligando para questões teológicas. Jesus quer fazer aquilo que Ele veio fazer, oferecer a graça. E tinha uma mulher que todo dia, você já sabe disso, ela se apresentava na beira do poço para buscar a sua água no horário específico. E você já ouviu tudo isso aqui, tenho certeza, durante esse período de ministração que está surgindo, né, dentro dessa campanha. Mas o que eu quero chamar sua atenção para a gente entrar nessa mensagem é o olhar de Jesus naquele momento para aquela mulher. Aí atrás vocês me escutam? Amém? O olhar de Jesus para aquela mulher, no versículo 4, que é o versículo que eu quero chamar sua atenção, que começa assim, ó: e era necessário passar por Samaria. Eu falei para você numa introdução muito rápida que os judeus evitavam essa rota. Os judeus evitavam esse caminho. A rota que os judeus faziam era muito maior para chegar no destino onde eles precisavam chegar, justamente para evitar essa rota. Aí o texto fala para mim e para você que era necessário. Por que era necessário Jesus passar naquele lugar? E aí eu fui entendendo algumas coisas dentro desse texto que eu quero compartilhar com você. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que essa mudança, o passar de Jesus naquele lugar, não foi uma rota geográfica, porque não era necessário numa lógica dentro da mentalidade do povo judeu. Dentro da mentalidade do povo judeu, não era necessário passar por aquele lugar. Então quero que você entenda que a necessidade não era geográfica, porque Jesus poderia, como qualquer outro judeu, passar por outro caminho para chegar onde ele queria chegar. E aí eu comecei
comecei a questionar com Deus, falando com Jesus: Senhor, se não era uma rota geográfica, ou seja, não era uma necessidade de todo judeu passar ali, por que Jesus está passando ali? Aí o Senhor ministrou no meu coração que essa rota não era geográfica, mas era uma rota profética. E por que era uma rota profética? Porque se Jesus precisa transformar a vida de alguém, Ele faz essa rota acontecer. Nem sempre é porque Ele tinha que estar, ou porque era necessário passar de uma lógica humana. Mas vamos olhar para o lugar que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro. Quantos lugares você, ou a sua mãe, o seu pai, alguém falou para você assim, ó, não passa por ali não, tá? Evita aquele caminho. E de repente você passa por aquele caminho, aí você conta um testemunho: passei por um caminho que eu nunca passei na vida, mas naquela rota encontrei alguém, falei de Jesus para alguém. Quem já viveu uma história assim? Peguei o ônibus errado, não era para pegar aquele ônibus, quando vi, peguei o ônibus. E qual é o testemunho? Alguém sentou do meu lado, eu comecei a falar de Jesus, menina, e Deus fez alguma coisa dentro do ônibus. Não era a tua rota, mas era uma rota profética. Deus mudou o caminho para que algo sobrenatural acontecesse. Por que eu quero começar falando para você sobre o era necessário? Porque se é necessário Jesus fazer algo na tua vida aqui hoje, essa igreja é hoje uma rota profética. Ele chegou aqui para fazer algo acontecer na sua vida. Aleluia! Então entenda uma coisa que eu gosto sempre de falar, pastor Noé, que igreja não é campo neutro. Igreja não é campo neutro. Uma vez que você colocou o pé dentro desse lugar, entenda que já existem guerras, batalhas no campo espiritual. O Espírito Santo já está atuando, já é uma rota profética. Não era para você ter chegado, mas você chegou a si mesmo. É Jesus falando: marquei uma rota profética. Era necessário, apesar do cansaço, você chegar. Eu estou com dor de cabeça. Era necessário, apesar da dor de cabeça, você chegar, porque tinha um encontro marcado, uma rota profética. Quantos cultos não eram para você ir na sua mente, mas naquele dia tudo mudou só porque você foi? Quantas vezes eu fui em cultos que eu falava para Deus: Deus, se eu pudesse eu ficava em casa, e naquele dia Deus falou comigo. Não é rota geográfica, é rota profética. Deus marcou o encontro com você aqui nesse lugar. Então entenda, você não está num campo neutro. Para você que ainda não se ligou com o Senhor, Ele está nesse ambiente. E por que era uma rota profética? Porque tinha uma mulher que precisava ser vista. Eu quero falar para você sobre o olhar de Jesus. Você tem amigos que te veem todo dia. Você tem pessoas que você manda mensagem para elas todo dia. Você tem pessoas que você encontra no trabalho. Você tem pessoas que você encontra na rua quando você passa de vez em quando e você encontra. Mas essas pessoas não conseguem te ver como Jesus consegue te ver. Para quantas pessoas você já deu um bom dia sorrindo, mas você não estava sorrindo? Para quantas pessoas você falou vai tudo bem e não estava indo tudo bem? Por que era necessário chegar naquele lugar para um destino profético? Porque aquela mulher precisava que alguém visse ela de verdade, como ninguém nunca já tinha visto. O que todo mundo via quando olhava para ela? Via pecado. O que todo mundo via quando olhava para ela? Via uma história meio bagunçada. Todo mundo fala e condena aquela mulher. Aquela mulher teve 5 homens. Aquela mulher teve isso. Aquela mulher viveu aquilo. Não. A vida dela não foi uma vida inteira de vida dissoluta. A vida dela foi uma vida que passou por várias situações que foram marcando a história dela. Jesus não fala para ela que ela teve 5 homens de forma errada. Jesus só fala: você teve 5. Imagina quantas desilusões ela teve. Como uma história sua, parece com a sua história. Quanta gente passou pela sua vida que você jurou que ia dar certo e não deu certo. Mas a vida vai ficando marcada, a vida vai ficando taxada. As pessoas sempre acham que sabem o que passa com você, mas ninguém sabe o que se passa com você. Por que Jesus marcou aquele encontro com ela? Porque Ele precisava olhar para ela como ninguém nunca olhou. Por isso que era necessário. É por isso que Jesus marca encontros como esses, porque só Ele consegue ver quem é você de verdade. Aquilo que ninguém enxerga, teu amigo não enxerga, tua mãe não enxerga, teu pai não enxerga, teus amigos não, ninguém da tua empresa vê, mas se Jesus chegar para olhar para você, Ele vai ver tudo que está aí dentro. E foi isso que estava acontecendo ali. Era necessário
necessário, porque aquela mulher precisava que alguém olhasse para ela como ninguém jamais olhou. Mas o que me chama a atenção aqui, e eu quero ser muito objetiva nessa ministração com você, é que aquela mulher fazia todo dia a mesma coisa. Consegue prestar atenção comigo nesse texto? Que Jesus vai num lugar, num certo horário, porque era muito certo que naquele horário, naquele dia, aquela mulher estivesse naquele poço. E aí quando eu olhei para isso, o Senhor começou a ministrar o meu coração, que aquela mulher ia todo dia no mesmo lugar, no mesmo horário, com o mesmo peso. Olha isso, Nilson. Todo dia, no mesmo lugar, todo dia, no mesmo horário, com o mesmo peso. Eu estou sentada aqui, o pastor Diego falando com Deus, por que o Senhor está ministrando isso ao meu coração? E o Senhor me fez ficar olhando para a igreja. Eu ficava ali escrevendo a mensagem, algumas coisas que Deus falava no meu coração, mas de vez em quando eu olhava para a igreja e Deus foi ministrando ao meu coração de quantas pessoas vêm nesse lugar todo dia, mesmo horário, mesmo culto, mas com o mesmo peso. Percebe que quanto tempo você vem aqui, mas não muda, alguma coisa não muda? Você entra carregando a mesma sensação, chega aqui, tem um momento de culto bom, mas quando sai com o mesmo peso, carregando e indo para casa. Mas semana que vem tem culto de novo, você vem no mesmo culto, no mesmo horário, e aí é para ter transformação. Por que não acontece nada? Por que está carregando o mesmo peso? É o mesmo poço, mesmo lugar, mesmo horário, mas ela nunca está sem carregar aquele peso. E aí o Senhor ministrou meu coração hoje aqui, que aquilo que você não consegue mudar sozinha, Ele vai entrar nessa peleja com você para mudar. Está vindo no mesmo culto, no mesmo horário, todo dia, e não deixa aquilo que é para deixar. Jesus vai ter uma conversa com você no mesmo dia, no mesmo horário, mas alguma coisa diferente vai acontecer. O que vai acontecer, missionária? Uma conversa com Jesus. E sabe por quê? Porque um culto não pode mudar a sua vida se você não deixar esse peso. Se você não conseguir ouvir Jesus falando com você, era todo dia a mesma coisa. Uma mulher indo no mesmo lugar, no mesmo horário, carregando o mesmo peso. Até que alguém olhou para ela, conversou com ela e nunca mais ela precisou fazer as mesmas coisas. Então não adianta uma campanha como essa. Não adianta um culto abençoado como esse. Se Jesus vem todo dia aqui falar com você e você não quer ouvir Jesus falar. Meu Deus! Jesus vem falar com você todos os cultos. Mas você, ao invés de ouvir a voz dele, você fica presa àquilo que aconteceu no teu passado. Já passou, Jesus está falando com você. O que está acontecendo? É o que ele fala com ela. O que está acontecendo? E ela começa a falar com Jesus o que aconteceu. Jesus está falando para alguém, vai deixar tudo isso quando? Vai ficar carregando o mesmo peso até quando? Quando na verdade Jesus já chegou aqui para falar com você que Ele quer mudar a tua vida, mas você não consegue deixar o teu passado. É sempre a mesma história de alguém que passou pela tua vida e te machucou, e você não consegue ser sarada disso, e Jesus vem no culto falar com você e você não deixa isso. Eu não consigo perdoar, missionária. Eu não consigo deixar para lá, missionária. Vai ficar carregando esse mesmo canto no todo culto. Não é porque Jesus não está vindo aqui, é porque você não quer deixar o peso. Vai ficar chorando por alguém que foi embora, e quanta gente Deus está trazendo nova para a tua vida, e você ainda continua carregando o mesmo peso. Vai ficar chorando porque você perdeu uma casa, mas Jesus está te deixando passar algum tipo de necessidade. Ele está suprindo todas as suas necessidades, mas você ainda lembra daquela casa que você perdeu? Agora já foi, já passou. Será que Jesus não está vindo aqui nos cultos encontrar você para falar com você? Ele me trouxe aqui para falar para você até quando você vai deixar que eu chegue aqui, queira conversar com você, mas os seus ouvidos estão tapados para ouvir o que eu quero ministrar no teu coração. Quando é que o peso vai sair? Quando você ouvir o que ele está falando, ele está te perguntando: o que você quer? Jesus está aqui falando através dos testemunhos, através dos louvores, o que é que você quer? Aleluia! Sabe por que ele vem? Porque ele quer mudar alguma coisa em você. Sabe por que ele chegou aqui?
porque tudo que a gente pensa, e eu fiquei prestando atenção no culto. Eu fiquei prestando atenção nos testemunhos. Eu gostei da menina, da jovem que veio aqui e falou: eu tive um sonho e Jesus realizou o sonho que eu tive. Gente, isso é maravilhoso demais. Experiências. Eu ouvi um jovem que quase pregou. O pastor falou assim: não foi o jovem que quase pregou, não. Foi o antes dele. Que falou assim: irmãos, eu vou contar uma coisa muito simples. E aconteceu isso, isso e isso. E o gás acabou. E alguém me deu o dinheiro do gás. Gente, isso é muito maravilhoso. Só que quando Jesus chega na beira do poço e você pensa que é por sua causa, não é só por sua causa. Quando a palavra diz que era necessário chegar a Samaria, é porque havia uma cidade inteira que precisava ouvir falar de Jesus. Havia uma cidade inteira que precisava ouvir da palavra dele. E sabe o que Jesus está fazendo quando chega na beira do poço? Ele está usando o improvável. Ele chega para tirar o poço de alguém que ninguém quer ouvir, para tirar o cântaro e o peso de alguém que ninguém quer ouvir. Mas quando Jesus fala com ela, depois daquele dia, todo mundo quer ouvir ela. Significa? Significa que a sua história pode ser improvável. Significa que de onde você veio, de repente, realmente, de verdade, quem é que vai querer te ouvir? Mas se Jesus encontrar você e conversar com você e transformar a tua vida, todo mundo vai querer ouvir o que você tem para falar. Então, quando Jesus encontra aquela mulher, e o texto diz que era necessário, não é só por causa dela, é porque tinha uma cidade inteira que precisava receber aquela palavra. Então nunca é sobre você, nunca é só sobre você, é sobre o que Deus quer fazer através da sua vida. E eu lembro de mim, deixa eu falar um pouquinho para você da minha vida aqui, porque eu hoje decidi não falar. Falei, não vou falar nada de mim não, Jesus, eu quero só pregar a tua palavra. Mas o Senhor começou a ministrar o meu coração sobre esse plano de encontro dele. Por que Deus nos encontra? Por que Deus transforma a nossa vida? E aí tem gente que pensa assim, é porque Deus vai me exaltar no meio da minha família. Deus vai me exaltar no meio da minha parentela. Não, Deus vai mostrar que Ele me ama. Tu acha que Ele quer fazer milagre na tua vida só por causa disso? Não, porque eu fui muito humilhado, missionária, eu fui muito humilhado. E Deus, Ele quer mostrar que Ele é comigo. Você acha mesmo que Jesus está te encontrando na beira do poço só por causa disso? Isso é muito pequeno para o Deus tão grande que você serve. Quando Jesus encontra você, não é porque Ele quer exaltar você, é porque Ele quer exaltar o nome dEle através da sua vida. Quando Jesus transforma a vida daquela mulher, Ele transforma ela em alguém que vai pregar a palavra dEle. Então toda vez que Deus encontra alguém no meio do caminho de uma vida fracassada, é porque Ele tem um plano muito maior para a sua vida. Jesus está encontrando aquela mulher porque Ele precisava chegar naquela cidade. Mas, olha o que o Senhor ministrou no meu coração. Eu confesso para você que não era isso que eu queria falar. Mas o Senhor disse para mim, eu preciso chamar a atenção da minha igreja. E eu falei, Sara, atenção de quem? O Senhor disse ao meu coração, de quem se acha tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que não consegue fazer nada do que eu estou mandando fazer. Quem aqui tem chamado? Quem aqui tem chamado? Tem gente que acha que não tem. Deixa eu falar para você uma coisa. Para você que não levantou a mão, Deus salvou você para usar você. Eu confesso para você que eu queria ministrar outra coisa, mas o Senhor disse para mim, diga para os meus filhos que ainda estão na beira do poço, o quão grande é os planos que eu tenho. E eu comecei a olhar para a vida dessa mulher e olhar para aquele poço. E sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Deus disse para mim, todos os lugares que eu chegar, e isso é com você. Se você carrega Jesus, Ele chega com você aonde você for. Isso significa, vem cá jovem, vem cá você cantor, vem cá, só para você entender isso aqui. E eu vou em 10 minutos entregar esse microfone. Jesus anda com você sim ou não? Por que toda hora você acha que é o diabo que está fazendo alguma coisa? Por que toda hora você sempre está com dúvida se é Deus ou se não é Deus? Se Jesus anda com você, você tem que acreditar naquilo que Ele fez na sua vida. Então quando você pisa em algum lugar, o Espírito Santo está pisando junto com você. Quando Jesus chegou naquele poço, aquele poço deixou de ser poço. Sabe que Deus ministrou ao meu coração? Que todo lugar que Ele chegar para falar com alguém que precisa ouvir a voz dEle, aquele lugar vira um púlpito.
Aquele poço não é mais poço, gente. Aquele poço é um lugar onde a palavra vai ser pregada. Aleluia. Isso significa que você não precisa de um altar para cantar. Você só precisa de um púlpito. Entende? Por que às vezes a gente tem um chamado? Jesus me chamou para cantar, mas ninguém me vê, ninguém me enxerga. Então ninguém me dá oportunidade, eu não canto. Se alguém me desse uma oportunidade, eu até pregava. Se alguém me desse uma oportunidade, eu orava. Aí eu estaria na mesa de oração. Se alguém me enxergasse, quem disse que você precisa disso aqui? Aleluia. Quem disse que você precisa disso aqui? Se Jesus chegar com você em algum lugar, aquele lugar se transforma em um púlpito para pregar a palavra dele. E eu quero ser fiel ao que Deus está gritando ao meu coração. Eu tinha uma mensagem para você que ia fazer você pular dessa cadeira. Mas o que o Senhor disse ao meu coração é: eles precisam entender o que eu quero gerar através deles. Eles precisam entender que se eu chegar em qualquer lugar, aquele lugar acende e vira um púlpito para pregar a palavra. Não precisa de um lugar, de um templo. Jesus chegou com você, você é dele. Então não é o diabo. Será que eu falo? Será que é Deus que quer me usar? Quem é que te usa? Será que é de Deus eu ir até aquela pessoa? Será que é de Deus? O que é que Deus quer fazer através da sua vida? Mas o Senhor disse para mim, sentado ali: olha quanta gente eu quero encontrar no poço. Não é para transformar a sua vida, é para incendiar você e você alcançar pessoas. Mas você está precisando de microfone, você está precisando de púlpito, de altar, você está precisando de cargo, você está precisando de título, está precisando ser consagrado para isso. Não, missionária, só quem é diácono da casa do Senhor pode fazer isso. Só quem é presbítero pode fazer isso. Só quem é missionária pode fazer isso. Jesus está falando: eu quero usar você com a história que você carrega. Gente, você não precisa de altar para cantar. Você não precisa de um microfone para cantar. Se Jesus estiver com você e você entender isso na beira do poço, dali na beira do poço você vai pregar em outros lugares e em outros lugares. Missionária, eu posso fazer isso? Não é Jesus que está mandando aquela mulher? O que Jesus fez com ela na beira do poço? Ele fez o poço virar um púlpito. E ali naquele poço ele está pregando para ela está ouvindo. Ele está pregando para ela está ouvindo. Naquela pregação, aquilo começou a acender a alma dela. E sabe o que aconteceu? Ela não ficou na beira do poço. Jesus mudou a minha vida, né? Então tá bom, né? Agora eu vou voltar e tá tudo certo na minha vida. Quando Jesus acende algo na alma de alguém que ele encontra, você não consegue reter isso. E aí, a partir do versículo 7, a Bíblia diz que ela sai dali e começa a pregar a palavra. A pergunta que eu faço para você é: quem consagrou ela para ela pregar? Quem que deu um título para ela na beira do poço para ela fazer alguma coisa? De repente você está aqui brigado. De repente você está aqui igual chegando no poço pensando: a minha história é uma história que é uma história que não vale a pena ser contada. Mas se Jesus transformar a sua vida, a sua história tem peso de testemunho na terra. Para você que acha que é desacreditado, porque se eu falar ninguém vai acreditar. Se você deixar Jesus transformar a tua vida de verdade, todo mundo vai acreditar. Porque todo mundo vai ter um ponto de referência do que era e do que era antes e do que é agora. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso romper com a mesa. Eu preciso romper com o altar. Romper com o altar, que eu falo não no sentido de não estar conectado. Romper com a ideia de que eu preciso de uma posição para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Aleluia. Missionário quer dizer que se eu parar ali na esquina pode virar um púlpito se eu começar a pregar a palavra de Deus? Pode. Você foi transformado nesse lugar? Você cresceu nesse lugar? As pessoas conhecem você? As pessoas sabem como era antes da sua vida e as pessoas estão vendo como é agora? Faça de qualquer esquina dessa um púlpito para falar daquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. É isso que nós precisamos entender, que Deus vai fazer coisas por nós, mas Ele vai fazer coisas através de nós. E o que Ele faz através dela? Aquele púlpito foi o suficiente. Depois daquele encontro que Jesus teve com ela, o cântaro, olha isso aqui, gente, parou de ter sentido. O cântaro fica e nasce uma missão no coração dela.
Por que eu falei para você que eu não queria falar de mim, mas eu vou falar um pouquinho só para você entender. Não vou contar a minha vida, mas vou falar para você entender o que o peso de uma história pode fazer. Eu trouxe um livro que eu falei para mim mesmo no meu coração. Acho que eu não vou nem colocar o livro ali não, mas eu vou falar para você do que Jesus fez na minha vida rápido, em 5 minutos. Quem está falando com você não sabia falar. Não é porque não sabia falar de forma vocal. Não sabia falar porque acreditava que não tinha palavras para falar. Quando alguém colocava o microfone na minha mão, eu tremia, porque eu falava, o que eu vou falar para as pessoas? Mas sabe por que isso acontecia comigo? Acontecia porque eu vim de uma vida muito difícil. Isso acontecia comigo porque eu não acreditava em mim, porque ninguém acreditava em mim. Tanto é que ninguém acreditava em mim, ninguém acreditava naquilo que Deus tinha na minha vida, como eu também não acreditava, que quando Deus começou a mudar coisas na minha vida, eu ainda continuava agindo como se eu fosse aquela menina que com 9 anos de idade, até os 16 anos de idade, sofreu abuso sexual. Foram 7 anos da minha vida passando por algo terrível. 7 anos onde a infância foi roubada, a adolescência foi roubada. Eu cresci não acreditando no ser humano, achando que ninguém na terra era bom. E por quê? Por causa dos abusos? Não, muito mais além dos abusos. Eu sofri 7 anos de abuso, mas a parte pior é que durante 7 anos, aquela pessoa que tinha que me proteger não me protegia. Todas as noites eu gritava pela minha mãe, e a minha mãe escutava os meus gritos chamando por ela, mas ela nunca me socorria. A minha mãe, durante 7 anos, consentiu que tudo aquilo que aconteceu comigo durasse todo aquele tempo. Um dia Jesus entrou na minha vida, e um dia os abusos acabaram. Um dia aquele tormento acabou, mas dentro de mim, eu achava que essa história me desqualificava. Quem era eu para poder falar de Jesus? Quem era eu para me tornar uma pregadora da palavra de Deus? Quem era eu para um dia poder falar para pessoas? Mas um dia o Senhor me encontrou na beira de um poço e começou a conversar comigo. Por que eu estou falando para você desse livro? Porque depois daquele dia, daquele encontro na beira do poço com Jesus, a minha história hoje começou a transformar a vida de pessoas ao ponto de virar um livro. Agora pensa comigo, uma menina que quando nasce a mãe entrega para adoção. Depois com 9 anos de idade eu vou morar com a minha mãe. E com a minha mãe biológica, ela durante 7 anos consente, mesmo escutando os meus gritos, ela consente os abusos. Depois de passar tudo isso, eu cresci pedindo para Jesus, me mata, eu não quero viver. Mas Jesus me deu vida, Jesus me deu um casamento, me deu 2 filhos, me deu um chamado, me deu um ministério. E a minha história não é uma história de fracasso. A minha história é uma história de alguém que Jesus encontrou no poço e mudou a vida. E isso serve para quê, missionária? Não é para vergonha, é para falar que Jesus transforma vidas. Então o que eu quero para você e desejo para você hoje aqui nesse lugar é que você levante a cabeça porque Ele já chegou no teu poço. É que você levante a cabeça porque Ele quer usar a tua história